Deus está preparando uma igreja que medita em sua palavra e uma igreja que ora, que tem vida de oração. Hoje nós vamos falar um pouquinho de algumas situações que o profeta Daniel viveu. Deus tinha uma revelação específica para Daniel, só que essa revelação específica só veio sobre a vida de Daniel porque ele se interessou por aquilo que Deus tinha para revelar. Na verdade, o profeta Daniel, ele queria saber muito mais, ele queria saber até as coisas que não aconteceram nos dias atuais. Deus está para revelar coisas preciosas que ele não revelou ao profeta Daniel, mas vai revelar no tempo em que nós estamos vivendo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. É muito interessante notar que o profeta Daniel, ele se interessava muito por aquilo que Deus tinha para revelar. Deus tem uma revelação para cada tempo específico. E Daniel, ele se interessou pela revelação que Deus tinha para aquele tempo e ainda se interessou para a revelação que não era para o tempo dele. Olha só que lindo, vai lá comigo, Daniel capítulo 12, vamos ler primeiro o versículo 4, que diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Olha só, Deus falando para Daniel, encerra, porque esta palavra vai ficar encerrada, vai ficar fechada até o tempo do fim. E ele diz, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Deus dá muitas revelações a Daniel, só que chega a um determinado tempo da profecia que ele diz assim, olha, Daniel, chega, sela o livro, encerra as palavras, porque essas revelações ficarão seladas, ficarão fechadas até o tempo do fim. Mas Daniel era um homem que buscava a presença de Deus. E ele não se contentava com apenas aquelas revelações que eram maravilhosas. Daniel tinha sede pela revelação. Daniel tinha sede pelo relacionamento com Deus. Continua aí em Daniel. Olha só, o próprio capítulo 12, pula comigo no versículo 8. Diz assim, eu ouvi, porém, não entendi. Daniel falando agora, eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu senhor, qual será o fim destas coisas? Deus já tinha falado para Daniel, Daniel, encerra o livro, fecha a revelação. Mas ele continua. Versículo 9, ele respondeu, agora Deus responde a Daniel, vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Deus dá aquela revelação tremenda, né? A revelação escatológica para Daniel, e Daniel está ali tentando entender, compreender aquela profecia. E Deus fala, encerra. Essa palavra, essa revelação, ela vai ficar selada, fechada até o tempo do fim. Ou seja, existem grandes revelações que Deus estará nos revelando apenas agora, no tempo do fim. No período em que se aproximar a grande tribulação, quando se aproximar o grande e terrível dia do Senhor, Deus estará revelando muitos mistérios no tempo do fim. Não são revelações novas, são revelações que estão na palavra de Deus, mas nós, os servos do Senhor, não estamos enxergando. Agora, Deus espera que sejamos interessados em sua palavra. Assim como o profeta Daniel, ele era interessado. Retrocede um pouquinho aí, volta lá, vai comigo agora em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, vamos ler os versículos 2 e 3, que diz assim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Aqui, Daniel, ele está meditando no livro do profeta Jeremias, ele estava conferindo tudo e entenda isso, queridos. Daniel era um homem que recebia várias revelações. Não é porque você recebe muitas revelações é que você não precisa mais estudar a palavra de Deus. Em vídeos anteriores eu falei a respeito daqueles que oram muito, mas não querem estudar a palavra de Deus. Nós precisamos encontrar um equilíbrio em meditação da palavra de Deus, e não é apenas leitura rasa, não é apenas aquele devocional rápido. Meditação na palavra de Deus e vida de oração. Daniel parou ali e ficou meditando na palavra de Deus.
E não vem com essa história de que você não tem tempo, de que você não pode. Queridos, Daniel, ele tinha um cargo importante naquela época no reinado da Babilônia. Daniel, ele sempre postulou, Daniel, ele sempre esteve em cargos altos. Daniel sempre foi um homem muito ocupado, ele tinha grandes responsabilidades, mas jamais deixou de orar as 3 vezes por dia, jamais Daniel deixou de meditar na palavra de Deus. Eu não quero aqui estabelecer um tempo, um período para você orar e meditar na palavra de Deus, mas saiba que Deus quer hoje que você separe um tempo para orar e para meditar. Por quê? Porque existem grandes revelações que Deus vai estar liberando no tempo do fim. Daniel era um homem que buscava a presença de Deus. E por causa disso, Deus, ele deu essas revelações a Daniel. Agora volta comigo para o capítulo 12. Eu acabei não lendo o versículo 10, mas olha que interessante. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Eu falei que Daniel se interessava, pela profecia, pela palavra de Deus. O mesmo espírito que estava sobre a vida de Daniel é o espírito de revelação que vai estar sobre a igreja. Aqui, o profeta Daniel recebe esta palavra e sela esta profecia porque ela só vai ser revelada no tempo do fim. Só que os ímpios não vão entender, eles vão continuar agindo de maneira ímpia. Só que os sábios entenderão. E aqui a palavra, escrita para sábios, não é uma palavra sobre uma sabedoria divina. Na verdade é também, mas o sábio aqui, o verdadeiro significado da palavra sábio é a respeito daqueles que se esforçam em buscar a sabedoria de Deus. Aqueles que se esmeram na meditação, aqueles que se esmeram na vida de oração. Acorda de manhã, não tem vontade de orar, não importa. Você é sábio porque você busca a sabedoria de Deus. Você percebeu que tem uma parte humana do seu esforço, da sua vontade? Os sábios entenderão. Você só vai entender a revelação de Deus, a revelação que estava sobre Daniel, que será revelada neste tempo, se você buscar a presença de Deus, orando e meditando na palavra. Bom, mais uma vez nós finalizamos aqui essa meditação. Que Deus te abençoe ricamente e eu te espero nas próximas meditações.